Agora eu vou falar das representações, porque se você quiser participar de uma constelação familiar e você for representante, você vai falar, eu nunca fiz, eu não sei como é que faz. Então eu vou falar. Primeiro lugar, quem nunca fez, pode fazer. Por quê? Você não precisa saber fazer nada, porque não é você que vai fazer. Você vai estar captando as informações do campo. Então, o que você faz quando você é representante dentro de uma constelação? Simplesmente sente. Então, por exemplo, você chegou lá na constelação e você estava ótimo. Você estava muito bem. Aí, de repente, você começa a ficar triste. Você já entrou no campo, né? Você já está dentro da informação do campo. Você não sabe quem você vai representar, você não sabe o que aconteceu na história da pessoa, mas você já acessou que um representante daquele grupo tem uma tristeza muito grande. E aí, o que eu peço? Gente, se vocês sentirem alguma coisa, reportem a mim, porque eu vou entender que vocês já estão no campo. Aí, supomos que eu tenho 5 representantes, número do 1 ao 5. E o grupo de pessoas já pegaram os papéis. E de repente uma pessoa estava bem e ela começa a chorar, ou tem vontade de chorar, ou então ela começa a dar risada, ou então ela começa a se incomodar com a atitude de algum representante. Eu já entendo que ela está no campo, que ela já acessou uma informação do campo, além das que eu coloquei. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela precisa ter prática para ser representante? Não. Ela só vai dizer para mim, olha, eu me incomodo, eu tô sentindo um incômodo quando eu vejo o representante número 1 perto do representante número 2. Eu falo, tá te incomodando? Então você pode, seja, você já está na informação do campo, você pode levantar e ir até lá e ver o que você tem vontade de fazer. Aí a pessoa levanta e entra no meio dos dois. Ela fala, ai, aqui tá bom, ó, aqui tá gostoso, eu quero ficar no meio deles. Então eu já entendo que existe alguma coisa entre aquelas duas pessoas, uma interferência, tem alguma coisa ali que precisa ser olhada. Entendeu? Então aí eu começo a avaliar de acordo com as leis sistêmicas, né? Que é hierarquia, ordem, pertencimento e equilíbrio. Aí eu vou avaliar ali o que está sendo infringido, que lei que está sendo infringida. E aí a consteladora é que vai começar a decifrar. Às vezes eu utilizo a própria informação das pessoas. Eu falo, mas qual é o sentimento quando você tá aí? Não, aqui agora eu tô em paz. E você? Ah, me incomodou. Quando ela entrou, me incomodou. Eu não gostei. Então eu já vou fazendo as ligações, eu vou vendo. Então esse aqui não gostou, esse aqui ficou em paz, a própria pessoa ficou em paz. Então, aconteceu alguma coisa entre esse e esse que a gente precisa acertar. Tem algum desequilíbrio, tem alguma dinâmica de vítima e algoz, alguma coisa que aconteceu. E aí eu vou conversando com eles, vou interagindo, vou percebendo qual é o sentimento, o que está rolando ali e começo a utilizar as frases de solução. Porque é com frases de solução que nós conseguimos desenrolar uma constelação. E o que são frases de constelação? Vou aproveitar esse vídeo para falar. São algumas frases chaves que elas equilibram, ordenam e colocam tudo no lugar. Então, por exemplo, eu tô vendo que entre essa pessoa e essa, que estão com uma no meio aqui, tem alguma coisa, então eu vou colocar uma de frente para a outra, porque tem um embate ali, tem uma coisa que precisa ser resolvida. Eu não sei o que é, e gente, nem precisa saber. O que a gente precisa é resolver. Então pode ser que ali é o filho e o pai, por exemplo, e no meio a mãe, porque a mãe defendia. Então quando a mãe entra, o filho fica confortável, fica em paz e o pai fica com raiva. Ah, eu não gostei que ela entrou. Um exemplo. Então, eu vou pôr o filho de frente com o pai e aí a gente começa as frases. O que você sente quando você olha pra ele? Ah, eu sinto raiva. Eu vou trabalhar com as frases, então diga pra ele, eu tenho raiva de você. E aí eu vou desenrolando a história. Através das frases, eu vou conseguindo entender a dinâmica. Não precisa saber exatamente o que aconteceu. Não precisa. E nisso, o que acontece, gente, na constelação? Então vamos lá. Vamos supor que essa nuvem é um arquivo de pastas. Sabe aqueles arquivos de escritório cinza, que tem 4 gavetas e dentro de cada gaveta que você abre tem várias pastas. Então vamos imaginar que essa nuvem do sistema da família é um arquivo. O que eu estou fazendo numa constelação? Eu abri a primeira gaveta, por exemplo, e tirei uma pasta que fala sobre os relacionamentos da família. Aí eu abro e eu olho o documento, tá escrito assim: o pai não gosta do filho, o filho não gosta do pai, a mãe defende, a mãe... Aí eu pego uma borracha, naquele momento, e vou apagar ali, e vou escrever uma nova informação.
A partir do quê? Do que está acontecendo ali. Às vezes, na verdade, não sou eu, né? Isso acontece automaticamente no campo. Às vezes, a borracha não consegue apagar, apaga, mas não consegue escrever a nova informação. Então, o que, que acontece nesse caso? Porque já aconteceu. De eu fazer uma constelação, por exemplo, de pai e filho hoje. Vamos um exemplo rapidinho aqui, porque já está em 5 minutos. Constelei uma menina que saiu de casa brigada com o pai. Na saída da casa dela para vir constelar, ela saiu brigada com o pai. E nesse dia era um atendimento individual, então eu fiz com âncora de papel no chão. Então eu coloquei ela, o pai dela, a mãe dela no chão, os papéis, e eu mandava ela entrar no papel. Sente seu pai. Tô sentindo. Graças a Deus ela conseguiu sentir. E o que ele sente? Tem um amor por mim. Ela conseguiu sentir o amor do pai. Aí eu fui, entra no seu papel. Não sei, eu não gosto de olhar pra ele. Aí eu fiz as frases pra ajustar isso e quando chegou em casa tinha um bolo pronto. O pai dela fez um bolo de chocolate, o preferido dela. E quando ela chegou, aquele pai que quando ela saiu eles tinham brigado feio, falou: "Filha, eu lembrei daquele bolo que você gosta, eu fiz aquele bolo pra gente tomar café, eu tava te esperando pra gente tomar café". E sentou com o pai dela, tomou café bem gostoso e mudou o relacionamento dela com o pai dela, entendeu? Com uma constelação de âncora de papel. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas também sobre esse assunto, me pergunta, que eu respondo, ou talvez eu grave um vídeo para explicar a sua pergunta, que pode ser a dúvida de outro. Beijo!